Olá, sejam bem-vindos ao Área Comum Pod, o podcast da Confraria Área Comum, um clube de negócios no mercado imobiliário. E hoje uma satisfação muito grande por ser o nosso primeiro episódio, o pontapé inicial desse projeto muito legal que fomenta o mercado imobiliário de uma maneira em geral. E claro, por ser o primeiro, teríamos que ter convidados especiais que tem tudo a ver com essa pegada de mercado, de negócios, de empreendedorismo, de eficiência no empreendedorismo, nos negócios. E aí a gente hoje vai conversar junto com o Luiz Augusto. Tudo bem, Rafa? Beleza, amigo, prazer, a gente já se conhece há muito tempo. Luiz Augusto é cofundador e CEO da Elime. CMO de marketing, CEO é o Cleiton. Isso, senão ele lá não vai gostar, né? A Elime é uma plataforma de gestão de manutenção predial que atende condomínios, fantástico. E a nossa outra convidada, também, que era um nome que tinha que estar aqui hoje, não tenho dúvida nenhuma, Carolina Linhares. Olá, muito bom, um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso. A Carolina Linhares tem um currículo extenso, a gente vai perder muito tempo aqui se a gente falar um pouco do currículo dela, né? Mas o nome dela veio de primeira assim, para a gente estar hoje aqui conversando, por tudo que ela representa e tudo que ela já conhece do mercado, a mentora dos mentores, né, Carol? Eu vou chamar ela de Carol porque Sim. A gente já se conhece há mais tempo. E eu vou até começar para poder falar um pouco disso. Quem é a Carolina Linhares, né? Para poder o pessoal saber como é que tu chegou até aqui, por que tu está aqui com a gente hoje. Legal, legal. Olha, eu vou contar uma história para vocês. Eu fui passar um Réveillon numa Montanha Encantada, que é um centro de meditação e yoga, e lá tinha que fazer essa apresentação, né? Quem é você? E aí eu era a quinta. Primeiro lá respondeu, eu sou dentista, sou de Curitiba, tenho 3 filhos. Aí o segundo respondeu, eu sou advogado, né? E aí eu era a quinta e eu segui o script, né? Eu sou Carolina, sou psicóloga, sou de Floripa, né? E aí o monge, estava com um negócio na mão, ele jogou longe e disse assim, essa não é você, quem é você? Porque, na verdade, a gente se apresenta sempre falando do nosso currículo, né? Eu poderia aqui falar extensamente do meu currículo, sou psicóloga, sou empreendedora, sou empresária, mas, na verdade, essa não sou eu, né? Essas são as funções, as atividades que eu exerço, né? Então, quem é a Carolina Linhares? Eu acho que eu sou uma inquieta, entendeu? Que gosto de realizar as coisas, extremamente realizadora. Realmente, assim, é algo que sempre me conduziu, desde pequena, enfrentar desafio e conquistar resultados, né? Então, essa sou eu. E hoje eu digo que eu tenho uma habilidade única, que é a minha única coisa, que é ser mentora. Então, eu sou mentora do meu filho, eu sou mentora da moça que trabalha lá em casa, eu sou mentora dos colaboradores das minhas empresas, eu sou mentora de mentores, porque eu lidero um grupo de mentores, eu formo mentores para o mercado. Então, eu palestro sobre mentoria. Então, essa é a minha... E hoje voltasse a ser universitária. E agora eu sou universitária também. Né? Voltei para filosofia, não estava bom ter 10 pós-graduações, eu tenho 10 pós-graduações, e aí eu assim, não, preciso preciso aprender. Aí voltei a fazer filosofia lá com os dois, tá muito top, tô amando. Ô, Luiz, então, eu acho que os dias dela tem mais de 24 horas. Né? Cara, é impressionante. Todo mundo fala isso. E a Carol... Não é o mesmo dia que o meu. E a Carol é engraçado que cada vez que tu vê ela pode estar no palco, ela pode estar na conversa com a gente, ela é muito intensa e as palavras muito fortes, assertivas, assim. Então, assim, ela empodera você ao estar ouvindo ela falar, né? E isso é real, porque eu já participei de vários momentos, assim, e realmente não estar na conversa, mas estar vendo ela falar, tá vendo ela se posicionar. Capta muito a nossa atenção, né? E até uma dúvida que eu tenho, né? Porque, assim, cara, um empreendedor... Né, em estágio inicial, né, o nosso mercado condominial é feito de várias novas empresas também, o Rafa sempre se reinventando também, né? E como que tu consegue ser essa fortaleza, assim, porque, querendo ou não, tu é mãe, tu tem tua casa, tu tem tua família, tu tem... Sim. E eu brinquei, né, que eu ouvi um podcast de 2019 e falei, não, vou levar pro ar essa pergunta, assim, o que mudou da tua visão, tu acha, de 2019 para cá? O que tu acha que tu não precisa ser tão forte? O que tu acha que tu... Porque tu mentora as pessoas, Sim. Tu não consegue criar pessoas assim de ferro, né? Sim. Querendo ou não, como tu considera essas questões, sabe? Mentorar é ativar o potencial humano.
entendeu? Não tem nada de transformar as pessoas de ferro, é muito pelo contrário, é buscar das pessoas o melhor delas. Todas as pessoas têm talento, todas as pessoas têm um potencial que muito pouco utilizado. Um mentor, ele é um ativador, ele é um awaker, né? Ele é um despertador de consciência e de potencial, né? Então, eu penso que a minha estrada de 2019 para hoje, 2023, mudou muito. E vai mudar muito até os meus 95 anos, entendeu? Porque eu sou uma ativadora de potencial. Então, o tempo inteiro eu estou ativando o meu potencial, né? Então, eu mergulhei em várias paradas de 2019. Até, tipo, eu sou muito... Eu vi na tua expressão que tu falou, sim, mudou bastante coisa. Eu mergulho muito, assim. Então, tipo, cara, eu sou uma investigadora do meu potencial, eu faço muitas terapias, eu busco espiritualidade, eu busco tá no melhor da minha mentalidade, entendeu? É se preparar para preparar os outros, né? Então, eu tenho uma frase minha que é o seguinte: eu sou a melhor experiência de mim mesmo para transbordar na vida das pessoas. Então, eu passo por loucuragem que vocês não acreditam. Tipo, ir pra Montanha Encantada, fazer yoga, viajar pro Peru sozinho, enfim, eu faço umas loucuragens. Passo por várias experiências, porque isso é o jeito de eu poder realmente transbordar na vida das pessoas. E essa tua pegada de conseguir acender isso nas pessoas, da mentoria, de empreendedorismo, até quero entrar um pouco na questão desse nosso amigo, o que ele está fazendo aqui, né? Ah, pois é. Para mim, o Mickey é um símbolo de empreendedorismo, porque se confunde a história dele com o Walt Disney, evidentemente, né? E a gente até já conversou sobre isso, de que o Walt Disney foi um visionário e que muitas portas se fecharam para ele, investidores, para aquele sonho que ele queria botar em prática. E uma dessas viagens em que ele recebeu um não de investidores, voltando de trem com a esposa, ele acabou desenhando o Mickey. Um rato de orelha redonda, que a esposa dele deu a ideia do nome Mickey, mas ele simboliza muito isso, né? O perfil do personagem Mickey nos desenhos tal é outro. Ele é um bom cidadão, assume as suas responsabilidades, ajuda todo mundo tal. Sim. Mas eu queria que tu falasse um pouco, eu sei que tu também conhece um pouco essa história do Walt Disney, né? Sim. Essa questão, por que as pessoas, já entrando um pouco na questão, por que muita gente quer empreender, quer ser empreendedor ou já se acha empreendedor, mas por que muita gente erra, né? Por que não, o que o Walt Disney pode ensinar pra gente eu sobre adoro isso? o Walt Disney, eu adoro a estratégia Disney, né, de sucesso. Eles têm várias... reverbera muito toda a história da Disney para muitas coisas do empreendedorismo. Mas uma especial, que é a estratégia Disney de sucesso, que é a trilogia, né? Disney era o visionário. Todo empreendedor é visionário, né? É incrível como todo empreendedor, ele vê a sua empresa funcionando na cabeça dele, cheio de cliente, sem concorrente e ficando rico, né? Essa é a visão do empreendedor, né? Disney, quando desenhou o rato, ele disse, cara, esse rato vai dominar o mundo. Entra o Roy, que acho que é Roy, o nome do irmão do Disney, né? Que ele é o realista da parada. Então, todo empreendedor, ele precisa ter essa dose do visionário, mas ele precisa ter a dose do realista. E o realista é aquele que senta, que faz o planejamento, e ele diz, tá, cara, então tá, se tu acha que esse rato vai dar certo, né, se essa parada toda, vamos desenhar isso, vamos planejar, vamos ver como... E botou no papel. E aí, o que acontece? Eles precisaram do dinheiro para fazer isso acontecer. Entrou a terceira figura, que foram os críticos, que são o quê? Os investidores, os bancos, aí entrou. Então, o empreendedor, ele precisa disso, ele precisa ser... idealizador, visionário, ele precisa do realista botar a coisa no papel para realmente planejar, e ele precisa daquele outro para criticar, para que ele possa desenvolver mais. E aí entrou essa trilogia da Disney, né? Eu acho que ninguém pode se sentir inferiorizado quando não consegue ter nele mesmo esses três pontos, né? Porque realmente às vezes precisa... E aí a gente fala um pouco de cooperativismo, que eu sei que também tu és uma entusiasta disso, quando a gente não consegue ter, e é normal que tu não tenhas isso tudo. A maioria de nós não temos os três abundantes. Isso. E aí contar com alguém, participar do cooperativismo. Com mentores. A confraria, a área comum ela tem esse objetivo mesmo de cooperativismo, as pessoas se ajudarem do mesmo ramo, do mesmo mercado, da mesma atividade, sim. Enfim. Mas eu acho que Eu tenho olhando para isso, eu queria já
Posso puxar um pouquinho para o mercado condominial, que é com quem a Claro. gente praticamente está falando agora, né? É onde tudo surgiu, né? E cada vez que eu sempre tento, o Rafa também, a gente gosta de se comunicar com o mercado, Sim. né? E aí a gente nota, eu vou pegar muito essa questão de montagem de empresas, porque a gente fala com síndicos. Síndico, via de regra, ele foi eleito, ele é um cargo eletivo. E aí se profissionalizou essa função. E aí se começou a ter profissionalização da prestação de serviço, do serviço do elevador, do serviço de portões. Então essa profissionalização começou a tornar empresas com potenciais de se tornarem grandes empresas e um dia alçar marketing semelhantes à da Disney. Né? Não, obviamente, o parque temático, mas se chegar a ter conceito, sabe? Sim. O mercado virou isso, ele está começando a crescer. E aí só para fazer um recorte bem rápido, não vou falar de Erlem, mas a Erlem quando começou dentro da CIF Jovem, vai tudo se misturar aqui. Minha vida hoje é associativismo e empresa, ao mesmo tempo. Pode e ali citar, eu conheci meus sócios, né, a Laura e o Cleiton. Sim. E eu sinto que, né, fundamos junto, mas a gente sente que ali a gente se complementou muito nessa tríade aí, sabe? Nessa tríade. Quando tu falou, que eu falei, não sou o CEO, mas não por qualquer coisa de ofender ele ou não, mas é porque o CEO, ele foi, né, entre nós escolhido porque era a maior capacidade de ser um CEO e é o nosso melhor CEO e não teria outro melhor para isso. Sim. Sabe? Ele complementa uma coisa que eu não tenho. A Laura é engenheira, ela é técnica, ela complementa uma coisa assim que eu me sinto seguro por ter uma sociedade assim, eu sei que esse negócio é firme por isso. Sim. Como que tu consegue mentorar as pessoas porque tem um medo de criar sociedades, tem um medo de criar parcerias, tem um bloqueio entre as pessoas que o associativismo ajuda a liberar, Ajuda. que é o medo do fracasso por ter um sócio, é o medo de crescer uma empresa. Sim. E tu acha que essa tríade, esse pilar pode ser dividido na composição de um time para escalar o seu negócio? Com certeza. Eu sempre digo que um empresário ele não é uma ilha, né? Ele precisa, de fato, de pessoas que o complemente para que ele possa evoluir. E a grande verdade, até estava comentando, tem uma teoria, que é a teoria de McLean, que é um cara muito interessante, que ele falou sobre as 3 motivações, principais motivações... as 3 motivações intrínsecas, né, de um ser humano, que é a realização, a filiação e planejamento. E ele diz o seguinte, e depois dessa teoria que reverberou as 10 características dos empreendedores que a ONU pegou e o Empretec lançou, entendeu? Por quê? Porque ele diz que dentro do empreendedorismo, do empreendedor, existe vamos dizer assim, um desejo maior pela motivação de realização, que é de concretização. Então, quando a gente tem isso maior, provavelmente a gente vai ter menor afiliação, planejamento e assim por diante. Isso, todo empreendedor não é bom em tudo. Se a gente for ver a história dos megas, de todos os megas, ninguém é bom em tudo. Sofreram muito em algum momento. Sofreram muito. E, na verdade, a gente precisa saber, sorte tua, que nos teus sócios tu tem essa tríade. Mas pode ser que tu não tivesse. Pode ser que teus sócios todos fossem bons em afiliação, por exemplo. Entendeu? Vocês teriam que buscar profissionais para ajudar vocês a desenvolver essa tríade. Ou seja, alguns funcionários, ou vocês desenvolver essa capacidade. Então, na mentoria, o que a gente faz de ajudar o empreendedor, o empresário e assim por diante, porque empreendedor e empresário também são coisas diferentes. Não necessariamente o empreendedor é um bom empresário, né? Aliás, muitos empreendedores não são bons empresários, né? Então, o que acontece? A gente exatamente faz esse empreendedor entender essa identidade dele, quem ele é, porque se ele usa o que ele é bom a favor dele, com certeza o negócio dele vai ter resultado. O problema é que às vezes ele fica lutando muito contra a maré. Entendeu? Querendo abraçar tudo, ele quer abraçar tudo, ele quer. Então, são N crenças, N situações ali que impede de ele realmente prosperar. Aí a gente chama que ele se vira um empresidiário. Entendeu? Meu sócio André Menezes, ele trouxe assim, que, cara, fechou, né? É empresidiário, que é o empresário próprio, preso dentro do seu negócio. E aí o que é? O que o empresário ele quer quando ele quer buscar liberdade financeira? Para eu montar um negócio, porque eu quero ficar rico, eu quero ter dinheiro, eu quero prosperar, eu quero que a minha empresa dê lucro. Então, liberdade financeira, liberdade de tempo, não quero ter um chefe, né? Quero fazer o meu horário. Curtir a família. Liberdade de propósito, né? Que é tipo, botar minha ideia para funcionar, atender o mundo inteiro, a parada toda. Só que no final das contas, ele perde a família.
que é a grande verdade. É o que acontece muito? Muito, perde a família, bota todo o dinheiro da pessoa física dele ali dentro e não ganha dinheiro. Ele é o último a se pagar, ele paga os funcionários, depois sobrar, ele pega dinheiro para ele e ele acaba não vivendo o propósito, porque chega uma hora que ele está de saco cheio. Então ele é um preso dentro do negócio dele. E a gente ensina o empresário a sair dessa prisão que ele criou para ele mesmo, usando o potencial dele. Perfeito, perfeito. E isso, às vezes, atrelado ao comportamento de anterior. Eu vou ter que usar... Desculpa, Rafa. Não, que isso. Usar o teu case. Não, peraí que eu vou fazendo uma mentoria para mim aqui. Então, todo mundo. Pessoal do mercado condominial, estou aqui tentando fazer uma mentoria em coletivo para vocês aproveitarem todo o potencial dela. Mas ele falou um pouco do início deles, e ele é realmente um exemplo que deu certo. Eu sou a prova viva disso. Porque os 3 se juntaram, tinham uma ideia, botaram uma apostila física, impressa, com aspiral, e me apresentaram. Sim. Né? E eu achei os caras meio... meio... desenvolvimento, sem nenhum aplicativo. E assim, olha, eu achei meio... Os caras são meio loucos, tal, mas... Mas vamos comprar essa ideia. E a gente comprou, né, Luiz? E implantamos um primeiro condomínio, inclusive um condomínio padrão, assim, legal, e o negócio... Cara, dali só foi sucesso, assim. Então encaixou mesmo. Complementar, né? Tu vê, se tu perceber, o Cleiton e a Laura, a gente é completamente diferente, assim, de jeitos de lidar e tudo mais, mas ao mesmo tempo, quando a gente tá junto, é uma unidade muito forte, né? E é um exemplo que às vezes você até reúne os 3 ali que conseguem, tem esse pilar. Sim. Só que aí depois, em busca do mercado, tem que ter outras pessoas que acreditem também, né? Comprem a ideia. Montar time. Era mais ou menos aí que eu ia chegar. Porque das crenças de tudo mais, vem também a dificuldade de contratar, de montar time, de aumentar e de escalar a empresa. Sim. Tu já escalou negócios, já teve em frente de entidades bem grandes, assim, né? Como que começa a se libertar dessas crenças para não ser um mau líder também? Já aproveitando o gancho, exatamente isso que eu queria falar. O problema é que as pessoas não conseguem, a maioria, muita gente não consegue ser um líder. Consegue ser um chefe e não ser um líder. Sim. Então eu vou dar uma dica básica para qualquer pessoa que quer liderar. Vamos anotar aí, pessoal. Aprenda a andar de bicicleta. Como assim, né? Essa pausa. O pessoal lá no sítio olhou assim, deu um silêncio assim no áudio. O que acontece com a bicicleta? A bicicleta tem 2 rodas. A roda da frente e a roda de trás. E a roda da frente, o que é? A roda da frente é a que dá a direção. A roda de trás é que faz a gestão, que faz a tração para a bicicleta realmente se equilibrar e funcionar. Liderar é usar a roda da frente, dar direção, mostrar para a equipe a visão, apoiar a equipe para conseguir encontrar o caminho. E a roda de trás é a gestão. As pessoas esquecem gestão mesmo, né? Indicadores. Líder é aquele, anota essa frase, que bate metas consistentemente com o time, recrutando, selecionando, mentorando, fazendo coach, avaliando, fazendo certo. Então, o líder é aquele que bate metas consistentemente, ele tem que bater meta com o time, fazendo certo, cultura. Para ter liderança, tem que ter uma cultura forte, entendeu? Então, andar de bicicleta é liderar com a roda da frente e gerir com a roda de trás. Sensacional. Então, é direção com gestão, entendeu? Se o cara faz isso, que não é difícil, entendeu? Porque envolve poucas soft skills, mas envolve bastante hard skill, fácil de aprender. Ele ganha o mundo, ele ganha a equipe. O problema é que, às vezes, ele está só na roda da frente, só dando direção, sem fazer gestão, ou ele está só fazendo gestão, sem dando direção. Aí cai a corrente lá atrás. Cai a corrente lá atrás. Entendeu a parada? Ou troca a marcha errada. Troca a marcha errada. Acelera antes da hora, diminui a marcha antes da hora, ou acelera. Cara, se ele botar uma bicicletinha em cima da mesa dele e todo dia dizer, cara, eu tô conseguindo fazer essa bicicleta ter um voo suave, uma andança suave e assim por diante, ele está liderando certo. Produção, daqui para frente nós vamos botar uma bicicleta aqui na nossa mesa. Boa, entendeu? Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu pensei, eu vou comprar uma bicicleta para minha mesa. Cara, já pensei, visualizei a bicicleta também. É isso. Para te ficar lembrando sempre, né? E o líder, quando você não consegue isso, o chefe tem a história que diz, a teoria que diz que
o chefe, as pessoas trabalham para você. O líder, elas trabalham por você. Exato. Né? E aí eu gosto muito de Simon Sinek, que ele traz do Círculo Dourado, né? O Círculo Dourado é as pessoas trabalharem para você porque elas entenderam o teu porquê. Uhum. Cara, tu tá ligado? Tipo, eu tenho gente que trabalha comigo 19 anos. Numa empresa minha, 19, 20 anos. Trabalham anos. As pessoas daquela empresa não saem, que é a Neo Pessoas. Por quê? Porque elas entenderam o porquê da empresa. Eu nem vou lá, gente, de verdade. Tipo, eu sou uma turista do negócio. Mesmo tendo um dia com 40 horas, porque né? Porque é um time que funciona muito, é uma empresa que já tem sua atração e assim por diante. Mas as pessoas entenderam o meu porquê, entendeu? E elas vivem naquele porquê. Não é o como, não é o quê, é o porquê. É o propósito daquela empresa existir. Eu posso aproveitar essa mentoria, né? Eu vou perguntando. Cara, é uma aula. Aqui é uma aula. Porque assim, a gente na LM é uma startup, tá o tempo todo crescendo, testando e tudo mais. Eu acho que o maior desafio de tudo isso é, por mais que eu sou dedicado a aprender liderança, estou envolvido, né? Estou num caminho de aprendizado, né? Mas, ao mesmo tempo, é 8 horas da manhã, tá um time que num dia um não chegou porque estava realmente doente, o outro não sei o quê, e tu tem que ao mesmo tempo, montagem de time. Tô falando até empresas como o setor condominial que tá começando a fervescer, que eu olho colegas nossos que daqui a pouco tem 3, 4 funcionários, daqui a pouco ele tem 8, 9. Sim. E lá na empresa a gente está chegando num momento em que tem vários setores, líderes novos, pessoas júnior, e eu noto que a nova geração ela tá vindo muito mais. Tem que ter uma conexão do porquê deles também. Sim. Não adianta ser só pelo meu porquê, sabe? E como que tu tá vendo essa liderança de novas gerações que a gente olha assim, e a gente está sempre contratando, né? Então, pô, nos currículos, e não é por mal não estou dizendo que é ruim ou não estou fazendo um julgamento de causa. Sim. Mas currículos com 3 meses, 6 meses de trabalho das pessoas, sabe? Aquele imediatismo do momento. Sim. E os nossos porquês, meu do Cleiton e da Laura, tá definido, eu sei, eu tenho um sonho lá que é X do Cleiton, eu sei que é X da Laura, a gente sabe exatamente qual é um do outro, ele sabe qual que é o meu. E a partir desse momento nós estamos tentando conduzir mais a empresa no sentido de você sabe o meu, mas eu sei bem o teu, e essa unidade CNPJ vai fazer nós conquistar isso. Tá, então eu vou dar mais uma dica aqui fundamental. Geralmente os sócios sabem os seus porquês, mas os colaboradores não. As empresas hoje elas têm uma cultura muito fraca no sentido de disseminação para os colaboradores. Toda empresa devia ter um código de cultura. E não é um código de cultura escrito e com palavrinhas na parede. É um código de cultura com rituais de cultura vivido. Quando o colaborador chega no primeiro dia de trabalho, ele tem que passar por um board para entender o sonho dos empreendedores, o propósito para acordar, a missão, a visão, quais são os valores que a gente vive aqui dentro, como que a gente não vive, o que a gente não tolera. Os colaboradores, eles não têm conhecimento disso. Então, não se engajam. Vocês pensam que o colaborador, ele gostaria de mudar de emprego de 3 em 3 meses, de 5 em 5 meses? Ele não gostaria. Só que muitas vezes ele não se sente pertencente daquele lugar, porque ele não conhece o que aquele lugar tem para proporcionar para ele. Tu pergunta para o colaborador, por que tu acorda todos os dias e vem trabalhar nessa empresa? Ele não sabe, porque não foi traduzido isso para ele. Perfeito. Entendeu? Então, qualquer empresa, a primeira coisa que ela tem que se preocupar é que a cultura seja disseminada e que vivam os rituais de cultura dentro da empresa. Por exemplo, dentro da minha empresa, um dos valores é fé, tá? Porque o meu sócio é extremamente cristão, é um cara que... Mas a fé não é pela religiosidade, a fé é por acreditar no invisível. Entendeu? Então, lá a gente tem rituais para acreditar nesse invisível. As pessoas não têm dúvida que a nossa visão, a nossa meta, o nosso objetivo de 2023 vai ser atingido. Uhum. Entendeu? Porque as pessoas acreditam no invisível lá. Entendeu? A gente tem rituais para acreditar no invisível. Todo mundo pensa junto. Todo mundo pensa. Então, gente, empresários, coisa mais importante de uma empresa para ter engajamento, cultura forte. Entendeu? Legal. E trabalhar isso. Eu vi até nessa questão da cultura dos funcionários, de como externar isso tudo. E até no teu currículo lá também tem uma parte que fala de gestão de gente. Sim. Né? É mais ou menos isso, né? Isso. Que a pessoa, normalmente, gestão de gente. Aí tu leva um pouco mais, eu acho que pro lado
natural da pessoa, pessoal. Humano, potencial, humano, né? Gente, nós somos gente. Isso, lembrar que nós somos gente, Nós né? somos Eu quero dar uma ajuda para ti, Rafa. Para ti e para teus colegas síndicos profissionais. Vai lá. A gente está falando de empresários. A gente lida com um CNPJ muito louco no nosso mercado, que é o CNPJ que não tem um empresário, que é o síndico, né? síndicos. Mas ele é líder. Então, assim, como que bota todo esse propósito na equipe de zeladoria, na equipe da portaria, né? Então, assim, o Rafa já chegou a ter, sei lá, 20 e poucos condomínios em equipes 28, diferentes. São equipes diferentes, uns de empresas terceirizadas, outros próprios de condomínios, que são teus funcionários indiretos, e aí tu tens os teus diretos também. Então tu tens que mesclar um pouco. Eu entendo isso, tá? Mas aí eu penso o seguinte, primeiro de tudo, o colaborador que trabalha naquela portaria, naquele prédio, ele sabe qual é o propósito, qual é o ambiente, ele tem clareza, quais são, tipo, olhando as 7, eu tenho uma pirâmide que são os 7 níveis neurológicos, né? Ambiente, comportamento, capacidade, identidade, crenças e valores. Então, tipo assim, ele tem que ter clareza do que é aquele ambiente que ele está. Por exemplo, quem são aquelas pessoas que ele serve? Qual é o tipo de comportamento que aquelas pessoas têm? Qual é o tipo de identidade que aquelas pessoas, do jeito que elas querem ser tratadas? A partir do momento que tu só tira a cortina disso para ele, com certeza ele vai se sentir mais pertencente e engajado. Entendeu? Porque muitas vezes ele não sabe como se comportar naquela Eles são situação. colocados num posto o procedimento é esse. Esse. A hora tu chega aqui, tu sai do esqui. Exato. Tens que anotar, mas ele não abre sabe o qual é o portão. tipo de pessoa que ele está servindo, qual é o ambiente que ele está... Cara, se em 2 horas, 3 horas, tu desmistifica isso para ele, o cara já vai fazer uau, entendeu? Só que a gente não cuida desses Tá detalhes. aqui o corte que todo síndico precisa ver. Entendeu? Exatamente. Então, assim, Andressa, Anota a hora do Corte aí. Que esse aqui E eu vamos quero botar. divulgar lá na LM lá, ó, É isso síndico. aí. É sobre isso. É sobre Porque isso, é é uma complexo fazer isso num condomínio. É complexo, mas ao mesmo tempo não é complexo, mas não é. Na verdade, não se tem esse time, esse cuidado para parar um tempo e desmistificar isso. E aí o porteiro sabe, pô, eu tô indo trabalhar lá no condomínio, sei lá qual é o nome, João Paulo, e nesse condomínio as pessoas são assim, elas gostam de ser tratado assim, esse é o tipo de identidade de pessoas que eu vou encontrar lá, entendeu? Esse é o tipo de comportamento que eu tenho que me apresentar lá, porque o tipo de pessoas merecem ser tratadas desse formato. Minimamente, e ele vai dizer assim, pô, me cuidaram para me mostrar como eu tenho que me apresentar lá. Perfeito. E muitas vezes eles não têm. Será que é possível conduzir um código de cultura do condomínio? Dentro... Top! Toma esse programa aí, sim. Olha Tem que os condomínios são muito maravilhoso! voltados para procedimentos, tanto dos funcionários quanto de moradores. O que diz o regimento E a interno é isso que eu vou aí viver. Convenção, Exato. regimento interno, assembleia, tudo muito quadrado. E eu Até sempre tu falo que debater isso, condomínios... Olha que legal, tem um código de cultura do condomínio, Porque eu sempre- um condomínio ele não deixa de ser uma microsociedade. É isso que eu ia falar agora. Eu sempre falei isso, que o condomínio é o reflexo da sociedade entre 4 muros. Exato. Ali dentro. Exato. Então, se é uma microsociedade, toda sociedade tem sua cultura. Entendeu? Então, imagina que massa saber por que aquele condomínio, qual é o propósito daquele condomínio na sociedade, no bairro como um todo. Por que ele emana uma energia boa daqui a ele- pouco? Exato. Sei lá, Porque, que qual prospera. qual é o propósito? Qual é a missão desse condomínio? Entendeu? O que ele, como é que ele faz aquele famílias que estão ali propósito? estão fazendo ali. Exato. Qual é a visão? A visão é o quê? Tornar uma grande família? Ou a visão isso tá expandindo na minha mente. é minimizar os Quer anotar? custos? Imagina condomínios Eu não falei. comerciais, o que essas empresas que estão aqui querem fazer? Sei lá. Exato. Eu São- não falei que eu muitas sou vezes- mentora, que a minha outra coisa é mentorar. Sempre são... Existem muitos perfis diferentes lá dentro, mas com um objetivo comum. Exato. Ou no comercial para ir lá trabalhar, desenvolver suas empresas e ir embora para sua casa, ou no residencial, é onde você vive, que é a sua casa, seu lar, Exato. onde vai cuidar dos seus filhos, enfim, né? Sempre tem um por aí. objetivo. E não é um ambiente confortável, tá? Uma assembleia, você bem sabe, muita gente Não, não não gosta é. nem de ir. É de muito conflito. E de muito conflito. Então também é um lugar, é um ambiente hostil para se construir cultura. Por isso que eu né? puxei um Se pouco de- na gestão de gente, porque o síndico que não é preparado para isso,
precisa muito lidar com gestão de gente. Sim, mas então, aí tem um trabalho que eu acho que é importante fazer em condomínio, porque realmente eu já morei em condomínio e o Rafa era o síndico Nós lá. éramos vizinhos, eu era síndico lá. Ele era síndico e meu vizinho, me incomodou. Nunca recebeu uma advertência, não, nada. Imagina. Perfeito. Eu era brava com ele até, inclusive, porque eu já recebi várias advertências. Vamos deixar esse produto. Andressa, não anota. Não, mas tá tudo certo. A questão é que realmente é um ambiente, cada um defendendo o seu. Só que eu acho assim, uma coisa que é muito legal hoje a gente entender é que a gente está numa nova era, onde as pessoas não têm que buscar independência, cada um viver o seu. A gente tem que buscar uma interdependência. Se sistemicamente não se envolve, ela morre. É um povo. Entendeu? Então, desenvolver na cultura do condomínio essa interdependência, essa necessidade de que um sistema precisa do outro para que ele possa prosperar. Eu quero até pegar um gancho, já que foi falado sobre síndicos, profissionais, condomínios, não querendo se aprofundar muito, mas os síndicos, quase que numa totalidade, eles migraram de uma carreira para isso. Sim. Né? Então, e a gente precisa entender, às vezes a maioria sempre tem um medo de fazer a transição de carreira. Uhum. Por que esse medo? As pessoas não estão provavelmente preparadas, né? Até porque a questão de síndico profissional é uma função relativamente nova, né? Mas a gente vê, não só para esse lado, mas para outros também, que as pessoas querem empreender, elas precisam fazer uma transição de carreira, mas aí bate o medo. Sim. E aí não vem o preparo, e aí começam as inseguranças, é mais ou menos por aí, né? Uhum. Esse medo de transição de carreira, de mudar. Uhum. Na verdade, a gente encontra isso bem comum. Hoje eu encontro muitas pessoas querendo transitar de carreira, porque faz parte da vida isso, tá? Se a gente olhar, tem um quadro lá de ciclo da vida. Nós temos 3 ciclos da vida, que é mais ou menos, né? Dos 0 aos 21, dos 21 aos 42, dos 42 em diante. Dos 42, mais ou menos, as pessoas começam a entrar nessa... Dos 39 aos 45, vamos botar uma média, elas entram nessa crise de querer mudar de carreira, porque buscar algo com uma sustentabilidade, né, mais longa e que vai agora te dar um resguardo para tu viver a tua próxima etapa, enfim. Então é bem nesse ciclo, tá? E as pessoas me buscam muito nesse ciclo, porque... Daqui a pouco vai chegar o nosso, né, Rafa? Estamos antes dos 30, dos dois, né? Daqui a pouco chega o nosso, né, Rafa? Então, que aí é essa fase da transição de carreira. E sim... Nós passamos, né? Todos transitamos nessa idade mesmo. Falando para pensar assim... é verdade. Todo mundo vai passar nessa idade. Por quê? Porque tu já consolidou a tua carreira, tu já é bom em alguma coisa, ou tu já é um nexalista, ou tu já é um especialista. Entendeu? Já fez muito tempo uma coisa repetitiva. Já fez uma coisa. E agora sonhar. Tipo assim, pô, eu não ganho ainda o que eu quero ganhar. Não cheguei ainda nesse patamar. Como é que eu vou transitar? E a transição de carreira, ela tem a ver com uma questão de realização profissional, pessoal, e tem a ver com uma questão de grana também, né? De tipo assim, preparar um futuro. Pô, eu preciso ficar rico, entendeu? Sem hipocrisia. Esse é o insight. Esse é o insight, ou meu. então, ao contrário, desistir e agora quer me realizar. Que também tem gente que mas pelo menos agora eu vou montar o meu sítio e... vou viver da horta. Exatamente. Vou me alimentar da minha horta. Exato. Tudo bem. É por aí, ela transita nesses 2 pilares. Eu conheço gente assim, tá? Claro que tá sim. Vivendo a horta. Tá vivendo a horta, porque viu que, cara, ganhar dinheiro não é minha parada, entendeu? Então, beleza. Então, entra nesse ciclo. E aí vem o medo. Por que o medo? Porque o nosso cérebro, ele é fantástico, ele tá sempre te protegendo do perigo. Ele é o mecanismo automático do teu cérebro, né? Não é a questão do teu cérebro emocional, ele tem ele tá te protegendo sempre do perigo, né? É o cérebro de sobrevivência, né? Sim. Então, ele vai te proteger do perigo. O que tu precisa fazer? Um bom plano. Né? Aquela coisa, precisa realmente buscar um respaldo para construir um bom plano. E um bom plano envolve o quê? Envolve tu usar as tuas habilidades. Por quê? Porque todos nós temos já habilidades construídas com essa idade, alguma coisa boa tu já fez na vida, tu tem potencial que tu não utilizou ainda, então tu tem que descobrir quem é você, e não é a tua profissão, é realmente quem é você, quais são os tuas skills, quais são as tuas avaliações comportamentais, quais são os teus sabotadores, quem é você, né? E usar tudo isso a teu favor para construir essa nova estrada, entendeu? E quem faz isso, cara, não tem como dar errado.
A grande verdade é que não tem como dar errado, porque tu vai usar o que já é, entendeu? O que já é, quem é você, quem já é, entendeu? Aí tu vai construir essa nova estrada. O mundo também ele tá pronto para novas realizações também. Hoje em dia as pessoas estão mais abertas para inovar, para experimentar coisas. Existia um medo do fracasso muito grande anteriormente, né? Porque o empresário também eu gosto de tratar muito o síndico como empresário. Nossas aulas, masterclass que a gente faz na Hermes é, cara, falar de business, como tu vai tornar sustentável, ou qualquer empresa, né? Nossos colegas, a Arsenal é a nossa parceira também da Hermes, tava agora aqui. Então a gente fala de business. E aí aquele medo de romper aquela barreira, de trocar, é o fracasso, é o medo do fracasso. É o medo do desconhecido. Então, assim, entendeu? Muitas vezes a gente vê alguém no palco e fala, nossa, aquela pessoa é poderosa. Não, aquela pessoa também quebrou, aquela pessoa também errou. Então, assim, essa hora que tu chega nessa idade, 35, só revelando um negócio, né? Quando tu vai fazer marketing digital, tem que ter tua persona, teu ICP, a pessoa ideal que entrega mais resultado para você. A gente usou o Rafa como parâmetro por muito tempo. Alguns colegas, o Rafa estava lá na tela enquanto a gente estudava com o time. Cara, esse cara aqui, ele tem essa idade, ele é advogado, ele já entendeu o negócio, ele já está com 3, 4 anos de experiência. Esse aqui é a pessoa com quem, quando a gente conecta, a gente vai para frente. Sim. E tem uma coisa muito louca escrito no comportamento nosso. Ele tem maturidade. Tá escrito no comportamento do meu cardeal, porque ele atingiu um ponto que eu percebo ao falar com ele. Sabe o que significa maturidade? Maturidade é amar o duro. Ou seja, é uma pessoa que já passou pela dureza, pela dificuldade e conseguiu enfrentar. Porque amar quer dizer, eu observei, eu conheci, eu respeitei e agora eu amo. Eu sei até os problemas daquilo, mas eu sei os problemas. Então, tipo assim... Fica aleijado. Exatamente. Então, é conseguir vencer a dureza. Tem um amigo meu que diz assim, eu prefiro 1000 vezes pessoas que quebraram, passaram pelo duro, se quebraram e levantaram do que aquele que andou de lado a vida inteira. Perfeito. Porque a grande questão é que tem gente que por medo anda de lado a vida inteira. Fica numa zona de conforto. Então, se você é empresário, síndico, anda de lado a vida inteira, né? Vai chegar lá no final da vida e vai dizer, puta, por que eu não me... Tem que andar de frente e de bicicleta. Boa, né? Boa. Essa foi boa. Mas deixa eu entrar nesse gancho até, mais uma curiosidade minha, né? Tu que atende e ajuda tanta gente, né? Esses empreendedores que querem crescer na questão técnica, profissional e tal, eles têm esse lado, te perguntam muito, pedem isso, ou tu vê neles essa questão de ter... Que hoje a gente fala que as empresas estão ajudando no social, né? Muitas vezes é para atingir lá a lei que favorece, que dá isenção e tal, mas nas pessoas, realmente, no que eles sentem, esse lado social desse empreendedor, eu imagino que deve ajudar, porque eu tenho essa necessidade e preciso até, tenho essa vontade, e às vezes o tempo, a gente bota muita desculpa no tempo, que não dá e tal, mas eu acho que para me completar também como profissional, eu precisaria me engajar mais também no social, olhar para esse lado. As pessoas falam muito disso para ti? Falam muito disso, sabe por quê? Porque o maior valor humano se chama contribuição. No fundo, se tu for extrair o propósito de todas as pessoas, o que elas querem é contribuir com o seu mundo. Entendeu? Então, se a pessoa, quando ela começa a se aprofundar, e a estrada da vida é essa, né? A estrada da vida, nesse quadro de carreira, ela é muito massa, porque esse quadro de carreira, ele mostra que a gente começa a vida muito conectado espiritualmente, a gente tem muita conexão espiritual, né? Com propósito, com aquilo. Uma criança de 7 anos, quando ela diz que ela quer ser bombeira, ela não está mentindo. Ela está falando a verdade, ela quer ajudar vidas. Entendeu? Uma criança com 7 anos, ela tem conexão com o talento dela. Se ela quer ser policial, ela não está mentindo. Ela quer trabalhar com regras, com normas, ela quer ajudar a sociedade. A minha quer ser médica. Ela quer salvar vidas. Então, eles não estão mentindo. Eles estão conectados com o talento deles. Entendeu? Só que aí o pai diz assim, vai ser policial, vai ser um pobre. Vai ser bombeiro, que isso? Tem que ser médico, advogado. Ou tipo, vai tirando esses sonhos da criança e ela vai se afastando da sua conexão.
entendeu? E a gente chega lá nessa idade dos 35 anos, a gente está totalmente afastado. E a gente, não tá rolando, tá faltando algo na minha vida. E aí a gente começa a se conectar de novo. Chega lá no final da vida, a gente está conectado master, entendeu? Com a contribuição, com essa coisa de querer ajudar o mundo e assim por diante. Sim. Por quê? Porque o nosso grande valor é isso. Então, quando o cara chega e diz assim... importância para quando é criança... Porque criança... tá falando besteira. Tá falando besteira. Bom, aí isso é um outro papo. Mas aí a questão é o seguinte, cara, na grande verdade, não existe razão de um empreendedor montar um negócio se não for para contribuir. E a contribuição não é só dar, a contribuição é tornar o mundo melhor. Sim. Entendeu? Que aí envolve, sim, de repente algo mais social e assim por diante, ajudar as pessoas, dar emprego, fazer com que as pessoas se realizem através do meu negócio. Tudo isso é contribuição. Realizar conexões. Eu queria aproveitar esse gancho, eu acho, e até não sei como que tá, né, no nosso tempo de entrevista aqui com a Carol. Não, a aula aqui tá sensacional. Agora eu queria adentrar bem aproveitando essa parte, porque assim... preciso pegar um pouco de storytelling, tá? Como a gente nasceu dentro do Núcleo Jovem, e eu lá dentro, né, olhei aquilo e falei, cara, existem pessoas realmente pensando no bem coletivo deste jeito, quando eu conheci a CIF Jovem. Sim. Sabe? Eu já tinha empreendido, já tinha passado várias transições de carreira, e aí quando eu entrei ali e olhei, parecia até utopia, eu falei, não é real. Sim. E aí, não, mas são mais tantos núcleos, mas não sei o que, não, mas tem o CEGESC, não, mas tem a Facisc, não, mas tem o Conage. E aí eu me pego ouvindo Doreni, um grande líder. Doreni Caramori. E vendo você, e olho para isso e penso assim, cara, que bom que eles contribuíram, porque a minha vida hoje está totalmente montada, minha família inteira, meus sócios, meus colaboradores, os voluntários que trabalham comigo na CIF, as pessoas executivas da CIF, todos sabem, eu só sou um. Sim. Eu virei isso tudo. Depois dos meus 27 para 28 anos. Boa. 27 anos. Eu realmente me redescobri fruto de uma grande contribuição de vários que vieram antes ali. Sim. E que às vezes eu demorei 3, 4 anos e tem gente que está hoje chegando na CIF Jovem e eu vejo lá, eles não têm a menor noção do tanto que foi importante a dedicação tua, do Doreni na época, que virou presidente da CIF aos 27 anos. Eu fui vice dele. Fosse vice dele. E fosse para a DVB na época. Fui para né? DVB. Também jovem na época, então assim, ainda jovem. Mas, eu sou jovem. Mas jovem mais, sempre, mas gente. é sobre o papel social e eu preciso falar até palavras do Doreni, que quando a gente vê, e não vou entrar no tema aprofundado, mas... Por que às vezes a gente fala na entidade que a gente tem que participar, às vezes, do meio político? Por que é isso? Porque se eu quero uma cidade próspera, eu preciso envolver a sociedade no todo. E aí eu falo uma coisa que o próprio Doreni falou há uns anos atrás que eu ouvi, foi muito marcante. O empresário não é uma ilha, por mais que ele está pensando naquilo, ele é uma ponte de conectividade gigantesca. Exato. E ele tem que entender esse papel social dele. Isso, para mim, às vezes, não é um papel social, porque eu não tenho, às vezes, tempo de ir numa creche fazer um trabalho. Mas se meu trabalho profundo fizer sentido, o PAP da CIF vai compensar, porque já participei lá como uma pessoa lá, né? Tá ajudando alguém que tá vindo atrás. Eu vou te dizer então, que eu entrei em crise por causa disso, tá? Eu entrei numa crise porque, assim, teve uma época que eu dizia assim, cara, eu não faço nada social. Eu era presidente na época, eu era vice-presidente da CIF, eu era presidente da DVB, eu era conselheira da Conage, tá? E eu disse, cara, eu não faço nada social. Aí eu parei e eu calculei quantas horas eu me envolvia pro associativismo. E eu me envolvia, basicamente, metade do tempo que eu me envolvia na minha empresa. Então, vamos supor, se eu trabalhasse 44 horas semanais, ou 20 e poucas era do associativismo. E eu nunca ganhei R$1 para ser presidente de nada. Perfeito. Entendeu? E eu disse... Cara, que loucura! Que colaboração assim? Estava dando já, né? Eu tô dizendo que eu não estou contribuindo. Eu estou contribuindo, não estou contribuindo para as crianças, mas eu estou contribuindo para os empresários. Não, e aí ali gera um programa gigante como o PAP que tem na CIF, que tem lá uma grana para serviço social. Então, ali assim, virou a minha chave, entendeu? Mais poderoso. Virou a minha chave e durante anos eu quis me aposentar do associativismo. Quem nunca falou isso? Cara, porque, ninguém podia me ver que dizia, Carol, agora tu vai ser presidente do Excelência SC. Assim, não,
eu tô me aposentando. Não, Carol, eu preciso de ti. Carol, vai. Carol, agora presidente do LIDE. Mulheres, o LIDE precisa de ti. Carol, vai. Então, tipo, eu dizia, não, eu tô me aposentando. E eu nunca consegui sair desse meio. Segue, tá? Eu tô aqui te agradecendo de coração por ti, por todas as gerações, e que venham muitos outros jovens que entendam o papel social deles nesse caso. E, cara, isso, se eu puder, uma coisa que eu vou dizer pro meu filho, participa da CONAGE, do Grupo Jovem, do associativismo, porque lá foi meu PhD. Entendeu? Eu não ganhei dinheiro lá. Cara, eu ganhei o melhor da vida. Eu ganhei networking, eu ganhei amigos também, eu ganhei experiência, eu ganhei conteúdo, eu ganhei... Isso vai te gerar dinheiro também. E até né, agradecendo ao passado pelo que vocês fizeram e tudo que a gente pode construir junto ainda, mas também ao Rafael pela iniciativa de começar uma coisa nova dentro do mercado, a área comum. A gente teve, né, óbvio que o podcast não tem recorte de tempo, não adianta falar de data, mas no dia anterior a essa gravação, tivemos o lançamento e aí lá vi pessoas que também eram da CIF, já vi na CAT, já vi outras pessoas, tem a Ângela lá do Mercado Imobiliário, cara, se começar a citar, Richard, é legal até citar depois as empresas que são aí, né? Todas as empresas que estão passando aqui são membros da confraria. Outros ambientes, e ali ontem nasceu eu olhei para aquilo e falei, cara, que legal olhar essa semente, que talvez daqui a 2, 3 anos vai chegar um jovem empresário aqui e vai olhar isso e nós vamos dar oportunidade para novas pessoas, isso é importante. Perfeito. Não adianta só a gente estar reunido entre quem já chegou em algum lugar, eu não cheguei em lugar nenhum, tá? Mas eu tenho amigos, a gente está em coletivo. A gente sempre está em caminho. Mas eu preciso abrir caminhos, né? Porque quanto mais a gente caminha, a estrada se torna longa, então a gente nunca vai chegar, a gente vai estar sempre caminhando. Perfeito. Entendeu? Mas esse lado é importante, a gente ter visão para isso também, não só os que já estão, teoricamente, já concretizado nos seus sonhos, nas suas realizações, mas também quem está começando. Né? Eu acho que essa é a ideia. Muito e aí, bom. já que tu pegasse o gancho da confraria, que é um clube de negócio que está surgindo agora, e é mais regional, mas tem empresas que atendem Brasil afora, como vocês, por exemplo, né? Tu atende muita gente aqui, tu dá palestra em São Paulo, eu te acompanho, enfim, pelas redes e tal. Qual é a tua visão desse empresariado aqui, falando um pouco de Florianópolis, já que a gente falou bastante da CIF, que é a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis e outras entidades. A Confraria Área Comum é uma entidade, está surgindo, então é mais uma marca para poder juntar com isso tudo. E aí, elencar lá com a CAT, com a CIF, fazer esse corporativismo. E como é que tu vê aqui a nossa região, que é diferente, tem bastante a questão tecnológica surgindo, bastante gente nova, jovem, né? Olha, se eu puder, assim, dizer como é que... deixar uma dica aqui para os empresários de Florianópolis, em especial, é o seguinte, a gente mora numa ilha e, geralmente, o empresário daqui, ele se vê dentro da sua ilha. A dica que eu daria para os empresários, eu acho que um trabalho legal que a confraria pode fazer, é tirar o empresário da sua ilha. Atravessar a ponte. Entendeu? É tirar ele da ilha e ele olhar a empresa dele fora da ilha. Ou seja, ele pegar a cadeirinha dele, sentar fora da ilha dele, da empresa dele e olhar quem são meus concorrentes, como é que eu estou lidando com o sistema, será que a minha ilha é só essa ilha ou será que eu tenho o Estado, será que eu tenho o país à disposição? Qual é o meu ecossistema? Como é que eu vou fazer com que a minha ilha, que a minha empresa, possa prosperar nesse ecossistema a qual eu estou inserido? Geralmente, ele se fecha dentro da ilha. E a questão... O medo da concorrência, o associativismo é muito importante por isso. Muito. A gente estava falando disso antes, até em outro momento, sobre isso, o medo da concorrência. A gente tem que criar um cenário, e assim, sempre que a gente está fazendo uma coisa que a gente é pioneiro, provavelmente até outros povos em outros milênios já fizeram alguma coisa, né? Porque, exatamente. Por exemplo, a LM faz gestão de manutenção, as pirâmides estão de pé e não tinha LM lá, sei lá. Sim, de alguma maneira se mantiveram lá, né? Então, assim, tem alguém que vai fazer também. Questão de como que eu me posiciono, como que eu não concorro e faço um mercado mais producente. Então, né? Não é eu contra o outro, é eu e o outro a favor de um benefício maior. A visão maior é essa, né? Não, eu quero reinar sozinho aqui, mas sabendo que não vai dar conta do mercado, que os outros concorrentes, parceiros, precisam também crescer juntos. A gente vive num ecossistema sustentável, entendeu? As empresas, elas participam disso, né? Então, a grande questão é de fato, o concorrente, ele tem a sua meta, a sua visão, o seu propósito e assim por diante, ele tem que prosperar e eu tenho o meu. Mas como é que a gente pode se unir para prosperar juntos, ou que seja, pelo menos trocando figurinha?
Perfeito. Que seja pelo menos fazendo benchmarking, né? Melhorando que seja, os próprios terrenos para plantar. Melhorando o próprio... Eu acho que os núcleos, né, das associações empresariais, a CIF faz um trabalho brilhante nesse sentido, é isso. É um monte de concorrente junto, discutindo sobre o setor, de como prosperar, de como crescer junto, de como minimizar despesas, custos e assim por diante. Perfeito. Então, eu penso que, cara, esse é, de fato, a forma de prosperar. Ninguém cresce sozinho. Eu sempre pensei isso, tive essa visão, tanto é que a confraria está aí para mostrar, pra ajudar né? isso. E a questão condominial, eu sempre falava para todo mundo, pessoal, aonde a gente está aqui, em qualquer lugar que eu estivesse sentado conversando com alguém, olhe em volta, quantos condomínios tem? Tem para todo mundo. Vamos se unir, né? Vamos fortalecer, vamos criar associativismo, enfim, né? Sim. E até, também sem querer fazer uma propaganda, mas pensando nisso também, eu recentemente abri uma empresa de limpezas especializadas, a Limpilu, exatamente vendo a visão que eu tinha e sabendo dos outros também, do problema que a gente enfrenta, às vezes, para resolver problemas de limpeza em condomínios. Sim. Que a gente não consegue, às vezes, um pouco, a gente tem uma carência. Então, eu montei a empresa, evidentemente, que é um negócio meu, mas sabendo que eu vou conseguir ajudar o pessoal nesse sentido. Sim, com certeza. Então, eu estou alimentando esse mercado. O ecossistema. E que venham outras juntos. Entendeu? Né? É exatamente isso. Eu acho que hoje o empresário ele não pode se ver como dono de uma empresa, e sim dono de um ecossistema. Perfeito. Entendeu? Juntando um monte de coisa para poder contribuir com o todo do ramo que ele atende. Legal, ótimo. Sim. Cara, eu acho que a gente vai concluir aí com esse pensamento, porque a nossa conversa vai longe, teremos que marcar outras, né, Luiz? Né? Boa. Quero agradecer muito a presença de vocês, eu quero fazer um brinde aqui com a nossa... O Luiz ainda quer... Não, senão eu vou negar um brinde primeiro. Bora lá. O próximo eu amei a minha canequinha, olha. Um espumante para comemorar. A Carol tinha que ter sido convidada ontem. A próxima vai ser um espumante. Aqui é na caneca porque a gente não... Ninguém consegue ver o que tem aqui dentro. Ninguém sabe o que tem aqui. Quase igual a canequinha de Jô Soares. Mas... Quero que vocês concluam aí toda essa nossa... Eu queria só trazer assim, um ponto que eu acho que é legal, que tu é inquieta, a gente sabe, já todo mundo percebeu. Eu achei que eu era, tá? Mas agora eu acho que eu não sou ainda, não. Incrível que pareça, eu tô numa mesa que eu sou mais tranquilo. E olha que eu sou uma pilha. Mas olha que eu sou trabalhada, hein? Eu medito, faço yoga. Eu não sei se tem não sei se é problema, mas quando eu deito na cama, às vezes eu tenho que dar uma parada. Senão eu não consigo dormir, porque a cabeça fica... Não, eu deito, dormir 5 minutos, 2 minutos. Meu filho sofre comigo. Ele assim, pô, mãe, não consegue assistir 5 minutos de um filme comigo, porque eu sou tão acelerada que na hora que cai o disjuntor, eu digo. Não meu cai junto. Pô, é boa essa. Eu ia te perguntar uma coisa bem prática, assim, sobre pequenas conquistas, pequenos sonhos, como que eu tenho grandes sonhos, qual que é na tua visão, porque tu conquista as coisas rápido e ao mesmo tempo tuas conquistas de 20 anos continuam acontecendo, né? Legal. E eu noto que o Rafa falou agora, a Limpiu, né? Tipo, é a empresa que ele tem agora. Cara, o Rafa me deu a chance de abrir a minha empresa, a LM agora. Ele foi o primeiro cliente que acreditou, comprou uma ideia que estava num papel, que hoje é sistema, mas era um papel. Sim. E agora eu olho pra ele, cara, ele é um empresário novo agora. Tipo, entende que há 4 anos atrás ele tava botando a LM, que é hoje, a gente chegou por causa dele. E agora eu preciso devolver isso e olhar isso. Ele tá tendo um novo momento, né? Sim. Essas pequenos gatilhos de novos sonhos também. Como que tu conseguiu manter novos projetos o tempo todo e ter uma empresa de 19 anos? E eu não tenho 42 anos, hein? Boa. Olha, na verdade eu tenho um sonho gigante a longo prazo, que é viver até os 95 palestrando. Eu vi que tu falou 95 mesmo? agora há pouco, então realmente é uma meta. É uma meta, né? Então vamos lá, eu tenho que trabalhar todos os dias para que isso aconteça, né? Então eu tenho que trabalhar minha energia física, minha energia espiritual, minha energia mental. Quantos montes tu vai subir, né? Quantos montes eu vou subir, quantas yogas eu tenho que fazer para me manter na elasticidade, me manter na planilha dura, né? E assim por diante. Mas assim, a grande questão é que eu sempre digo, né? A gente tem um grande sonho, mas a gente não pode sair do fluxo da vida, entendeu? Então, qual é o fluxo da vida para mim? É viver no flow. Qual é o flow? É desafio com habilidade. Então, o tempo inteiro eu estou trabalhando o meu desafio, né? Tipo assim, conquistando o meu curto prazo, o meu desafio, a minha meta em fazer acontecer e assim por diante, com
construindo habilidade para isso. Porque a grande verdade é que as habilidades que me trouxeram até aqui não são as próximas que vão me levar para o próximo nível. Perfeito. Então, eu estou sempre buscando... Porra, eu estou fazendo filosofia na UFSC de noite, entendeu? Tipo, trabalhando e indo para aula, escutar aquele professor cabeção, que tem um monte para te contribuir e assim por diante. Porque, cara, eu preciso de novas habilidades para eu atingir novas possibilidades. Então, isso é o fluxo da vida. A vida vai me trazendo oportunidades, eu vou aproveitando. Eu vou aproveitando. Eu vou aproveitando. Quem diria que hoje eu ia ser sócia do André Menezes, um cara que é estourado na rede social, um cara topzíssimo, que eu fui coach dele, entendeu? Que hoje ele é sócio do Roberto Justus, numa mentoria, que a gente hoje está lançando uma mentoria com empresários tops que vão pagar um ticket top para participar de um mastermind com o Roberto Justus, entendeu? Olha onde eu tô. E tu comemora essas vitórias? Cara, eu comemoro todos os dias, desde as pequenas até as entendeu? grandes. Eu comemoro todos os dias, Isso porque, é cara, eu tenho um grupo de 13 mentores que eu formei os caras que começaram ganhando 5 mil, hoje ganham 50 mil por mês mentorando, entendeu? E que tipo, cada conquistinha, entendeu? É uma puta de uma conquista, entendeu? Pra fechar a lógica, eu acho que é bem importante, como eu ouvi um podcast teu, que tu contou a questão de, tipo, desde menina já queria ser independente, Sim. já queria tudo isso. Então, assim, tu chegou num lugar muito gigante, tu é admirada. E eu espero que daqui a 4 anos, em 2027, que vai ser 4 anos que nem ouvi o último, tu vai estar em outro lugar e eu tenho a oportunidade de ter evoluído contigo. E com certeza estará, né? Pelo que a gente conhece. Obviamente. O legal é que, assim, impressionante, que ela poderia estar... Não, agora já cheguei num lugar legal, agora vou... Esquece, vou parar por aqui. É outra mulher. Eu tô sempre na busca, é verdade. E quando ela tiver 95 anos, nós vamos ter uns... Cara, eu não vou estar aí alguma mais. coisa? Eu acho que eu não sei até quando ela enfim, eu não sei quando eu vou estar lá. Enfim, brincadeira. A gente vai estar, de repente, assistindo ela aí, dando uma palestra. Ai, top. Olha, Ai, espero tomara, ter vocês na minha plateia. Obrigado eu só vou mesmo. dizer pra vocês que vai ser lá em Paris, eu acho, tá? Ah, é? Perfeito. Não, estaremos lá. Estaremos lá. Cara, obrigado, Luiz, gratidão mesmo. Cara, obrigado pela tua presença. Eu acho que não poderia... Esse triângulo tinha que casar dessa top, maneira gostei, mesmo. Então, gostei, né? nossa. E com certeza terão outros que estarás aqui comigo também. Obrigado, a Elime. O pessoal da Elime tá aí junto, né? Show. Obrigado mais uma vez, né? Eu sou muito grato, já agradeci pelo que ela já construiu até agora, pelo que pode acontecer e por tudo. Desde o começo ter acreditado na gente lá no Sonhadores. Obrigado mesmo, Rafa. Legal. Carol, Tá bom, gente. Olha, eu agradeci Só agradeço, muito a oportunidade, tá? Realmente, assim, você é a número 1, né, do podcast. uma Nossa, honra. cara, pra mim foi... Ó, já te adianto, foi melhor do que eu esperava. Foi uma aula aqui, né? Legal, Uma aula. me senti lisonjeadíssima estar do lado de vocês. A grande verdade é que a cada encontro a gente sempre aprende, né? Eu sempre estou aprendendo, então aprendi agora um pouquinho sobre a área de vocês, contribuir, mas me coloco sempre à disposição mesmo, porque o meu valor contribuição já é vivido o tempo inteiro na minha prática, no meu dia a dia, e o que vocês precisarem, conto comigo, tá? Para poder aí transbordar na vida dos síndicos, dos condomínios, dominar a Florianópolis toda. Eu tô numa vibe de querer realmente contribuir, ajudar as pessoas cada vez serem A gente melhores. precisa aproveitar de pessoas assim, né? Não tenha boa. dúvida. Cara, legal. Ótimo. Obrigado mais uma vez. Vai E é lá. isso, pessoal. O Área Comum Pod. Essa foi a nossa primeira edição. E imagine que todos tenham gostado, porque foi excelente, foi sensacional. E até o nosso próximo. Valeu.